Bom dia, paz a todos. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu dia. Que seja um dia de bênção, um dia de paz na sua vida, em nome de Jesus. E quero deixar para a nossa meditação hoje uma palavra de Deus, está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado, blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso constantemente. E versículo 13 também diz assim: Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa dos irmãos mais velhos, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Isso até aqui. O livro de Jó, ele é um livro que a gente pode pegar exemplo em tudo. Muitas pessoas tem até um ditado popular, né? A pessoa ter paciência de Jó. E esse livro é um livro muito interessante, que Jó, aqui falando, naquela época Jó era o homem mais rico que tinha naquele país. Era um homem muito rico. Só que o que chama a atenção nossa não é ele ser rico, é ele ser temente a Deus. A Bíblia relata que Deus testemunhou da vida de Jó. Quando Satanás chega no céu, nessa reunião, Deus pergunta ao diabo de onde que ele estava vindo. Ele fala de rodear a terra, de passear por ela. A gente sabe que quando Adão e Eva pecou, automaticamente o homem deu a terra para Satanás dominar. Jesus, ele também disse que o mundo já é do maligno. Então, Deus, ele pergunta sobre o servo dele, Jó. Tanto de pessoa na terra, Deus pergunta de um homem só, Jó. E ali o diabo, todos conhecem a história. Quem não conhece, eu recomendo estar lendo o livro de Jó, que é muito interessante. Ele traz muitas lições para a nossa vida. E ali Deus permite, né, o diabo tocar na vida de Jó. Porque a nossa vida ela só é tocada se Deus permitir. O diabo ele não entra de qualquer maneira, porque ele sabe onde ele mexe. E só se Deus autorizar que ele toca. E a Bíblia vai dizer que Jó, ele perdeu tudo. Mas o que eu quero deixar para a nossa meditação nessa manhã foi as primeiras coisas que Jó perdeu. A Bíblia vai relatar lá no versículo 14, que a primeira notícia que Jó teve foi que ele perdeu os bois. Aí a gente pensa automaticamente que é do ser humano, eu também pensava isso, pouco tempo que eu descobri isso, que Jó, ele não perdeu, o diabo não tocou primeiro nas finanças dele, não foi. A gente acha que era boi, porque ele tinha muitos bois, muitos camelos, jumentas, que naquela época era só quem era milionário, vamos dizer assim, que tinha esses bens. Mas a gente vai ver que Jó, lá no versículo 5, ele clamava e santificava todo dia ele oferecia um sacrifício por causa dos filhos, porque Jó pensava assim: se meus filhos tiverem pecado, blasfemado contra Deus, então eu vou oferecer um sacrifício para que Deus venha perdoar esses pecados, que nada de mal venha acontecer. E para sacrifício naquela época a gente sabe que se usava o quê? Animais. Então assim, o diabo tirou primeiro de Jó e tentou tirar o quê? A adoração de Jó. Então assim, o que fica para nossa meditação é isso. Hoje em dia o diabo ele tem que tentar tirar o quê?
o nosso tempo de adoração com Deus, o nosso tempo de intimidade com Ele. Então muitas vezes sim, os bois aqui representados é o nosso tempo. Então assim, o diabo aqui ele tirou o quê? O tempo de Jó. Jó todo dia ele pegava alguns animais, sacrificava, oferecia a Deus para perdão dos pecados dos filhos, que ele nem sabia se tinha cometido pecado, mas ele tinha aquela constância de adoração a Deus. Então uma vez tirados os animais dele, talvez o diabo tinha pensado assim, não vai conseguir adorar. Mas a gente vai ver lá no finalzinho desse capítulo que Jó ele fala: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia relata que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma a Deus. Então, muitas vezes na nossa vida tem acontecido isso. O diabo ele tem tirado o nosso tempo. Às vezes a gente não tira talvez 10 minutos para ler a Bíblia. A gente prefere o quê? Ir para um Instagram, ir para um YouTube, escutar mensagens prontas, que talvez você nem sabe o que a pessoa está falando, e a gente não busca na palavra. Talvez a gente não tira 5 minutinhos para orar a Deus, para buscar a Deus. E aqui a gente vê que Jó era um homem íntegro, reto, um homem que não tinha defeito, vamos dizer assim, e Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele. Então, assim, que nós possamos meditar nessa história, possamos meditar nessa palavra, e que não venhamos deixar, o diabo tirar o nosso tempo de intimidade com Deus. Em Tiago 4,7 fala que sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então fica essa palavra para a nossa vida. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço, Deus te abençoe.